Ô Fábio, você sabe que aqui na Assembleia Legislativa ela oferece vários serviços para a população. E agora o nosso convidado é aqui da Assembleia da Rede Alesp, é o coordenador do SOS Racismo, que fica aqui dentro da Assembleia, que é uma ferramenta da população contra o preconceito e contra o racismo. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio. Explica pra gente como funciona esse serviço. Uma arma na luta contra todas as formas de discriminação, não é mesmo? Bom dia, é isso mesmo. O SOS Racismo hoje é uma ferramenta de enfrentamento ao racismo no estado de São Paulo. Ele é um serviço, oferecido pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo a todos os habitantes do estado de São Paulo, com um serviço de 0800, e-mail e também atendimento presencial, até a entrada da pandemia, né? Agora a gente não está recebendo presencialmente em razão da pandemia, mas ele é um serviço que acolhe denúncias de racismo no estado, orienta as vítimas, acompanha todo o desenrolar do caso até o fim e também ajuda as vítimas, se necessário for, a achar serviços que atendam, que façam um atendimento psicológico por conta dos males que o racismo faz para a questão mental e psicológica das pessoas. Cláudio, bom dia, é Lilian quem está falando. Mais uma vez a gente agradece a sua vinda aqui no jornal falando desse serviço prestado aqui dentro da Assembleia. Há quanto tempo existe o SOS Racismo dentro da Assembleia? E qual o tipo de preconceito mais frequente nas denúncias que vocês recebem? O SOS Racismo, ele existe há 15 anos fisicamente na Assembleia, mas o debate sobre a criação do SOS Racismo, ele se deu a partir da vinda do Nelson Mandela em 1992 ao Brasil, quando ele fez uma rápida passagem pela Assembleia Legislativa e o movimento negro, naquela ocasião organizado, pautou a Assembleia Legislativa para que tomasse medidas por conta do Poder Legislativo para enfrentar o racismo. Então, desde aquela ocasião, desde a passagem do Mandela na Assembleia Legislativa, há um debate na Assembleia Legislativa a criação de um serviço que pudesse enfrentar o racismo. Hoje, a gente recebe todo tipo de denúncias, tem denúncias de várias perspectivas, mas o que mais chegam na Assembleia hoje são denúncias de injúria racial. O SOS tem recebido muita denúncia de injúria racial, que são pessoas, que dirigem a outras pessoas ofensas racistas. Então, esses são os casos mais frequentes hoje no nosso serviço. Ô Cláudio, como você mesmo acabou de falar, como é que a gente pode identificar uma manifestação racista e como que a gente pode também estar ajudando a população que sofre esse preconceito? É muito simples. A gente tem um material que a gente colabora para a pessoa entender de que forma que o racismo se manifesta. O racismo ele pode se manifestar de forma sutil ou de forma mais agressiva. Por exemplo, se uma pessoa te fizer qualquer elogio ao seu cabelo, o seu cabelo é crespo, e ela te elogia, fala, seu cabelo é crespo, mas é legal. Isso já é uma ofensa racista, né? Porque dá a entender que as pessoas que têm cabelo crespo não têm um cabelo legal, né? O seu cabelo é crespo, mas é legal. Isso é uma ofensa racista. Parece um elogio, mas é uma ofensa racista. E tem várias formas, né? A forma como as pessoas se comportam quando você chega, você perceber em um estabelecimento comercial que o seu atendimento não está sendo tão atencioso como o atendimento de uma outra pessoa que não seja da mesma raça que você. Então, no Brasil, é muito difícil da gente estabelecer um padrão de comportamento racista, porque no Brasil o racismo ele se manifesta de diversas formas, né? Então, e tem formas sutis e formas mais agressivas. Então, fica muito difícil a gente estabelecer um padrão. Mas não é muito difícil se a pessoa estiver atenta a perceber o comportamento racista. Eu mesmo já passei por várias situações de estar, por exemplo, no ponto de ônibus, de chegar no ponto de ônibus
e a pessoa que estava no ponto de ônibus segurar a bolsa, por exemplo. Isso é uma manifestação racista. É lógico que a gente não pega tudo e leva a cabo, né? Mas a gente, e é por isso também que a gente age de outras formas, não só denunciando o racismo, mas também colaborando para que as pessoas venham se conscientizar sobre o seu comportamento racista. Então, essa coisa de colocar nos livros didáticos, levar para a sala de aula, de discutir o racismo em todos os ambientes, de discutir com as pessoas brancas que o comportamento dela, para além de ser um comportamento de negar o racismo, precisa ser um comportamento antirracista, de quem desconstrói o racismo entre os seus, porque, inclusive, às vezes, um branco conversa melhor com um branco sobre o tema. Então, se o branco tiver empoderado de argumentos e questões que possam estar orientando outras pessoas, isso também vai contribuir para a gente eliminar o racismo. Ô, Cláudio, qualquer pessoa pode vir procurar vocês aqui na Assembleia que sofreu esse tipo de preconceito ou só os funcionários da Assembleia podem usar esse serviço? Você poderia estar passando um pouquinho para a gente? Qualquer pessoa da sociedade civil do estado de São Paulo pode nos procurar para falar para fazer qualquer tipo de denúncia ou ter qualquer esclarecimento ou buscar qualquer orientação em relação a isso. O serviço não é um serviço interno da Assembleia. Ele é um serviço da Assembleia aberto ao público. A gente também pode receber denúncias do público interno da Assembleia, mas ele é aberto ao público em geral. Então, qualquer pessoa do estado de São Paulo que tenha passado por situação de racismo no estado de São Paulo pode nos procurar, que a gente vai estar à disposição para receber a denúncia, orientar e dar o melhor encaminhamento possível. E como é que vocês estão recebendo as denúncias nesse momento de pandemia, onde a maioria das coisas estão funcionando por videoconferência? Você poderia estar passando essa informação para as pessoas que se sentirem ofendidas e quiser procurar vocês, não podendo estar presencial? Nesse momento de pandemia, a gente tem conseguido atender as pessoas por e-mail. Porque o que acontece? A nossa equipe, ela é uma equipe de pessoas que são grupo de risco, né? São funcionários de carreira da Assembleia Legislativa que estão em teletrabalho, então eles estão trabalhando de suas casas. Nós ainda não conseguimos desviar o telefone para uma dessas casas, né? Então, por hora, a gente está atendendo prioritariamente por e-mail. Mas eu também disponibilizo o meu telefone, né? Porque eu não estou na Assembleia todo o tempo, para que as pessoas possam fazer contato diretamente comigo. A Assembleia tem o 0800, né, do SOS Racismo, que é o 0800 773 3886. Temos o e-mail, que é esse principal canal hoje, né, em razão do isolamento social, da pandemia, da Assembleia não estar aberta a público externo, etc., que é o sosrascismo@al.sp.gov.br. E eu também disponibilizo o meu telefone, que é o 011 94767-8407, para que as pessoas façam contato conosco para poder ter acesso aí ao nosso serviço e a tudo que a gente consegue oferecer aí de apoio e amparo às vítimas nesse momento de pandemia. Ô Cláudio, recentemente eu gravei aqui um Alesp Conecta com o professor José Vicente, né, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O assunto desse Alesp Conecta foi personalidades históricas importantes aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que são negras e por algum motivo foram meio que apagadas da história. Por que sempre se apagou, se deixou o povo negro nessa invisibilidade? Porque hoje, se a gente está aqui denunciando o preconceito, já é consequência, né, de tudo que foi feito no passado. Por que a gente sempre fez isso? Por que a população branca, a população que normalmente detém um pouco mais de poder, conseguiu, e como ela conseguiu até apagar personalidades negras da história de São Paulo e do Brasil? Eu atribuo isso principalmente ao racismo estrutural. Nós vivemos numa sociedade que foi estruturada sob a perspectiva de que havia uma supremacia branca, né? As pessoas negras, elas durante muito tempo, além do período escravocrata, elas tiveram direitos
muito reduzidos durante um grande período, né? A população negra não teve acesso à educação durante um período muito grande, capacitação para o mundo do trabalho, e todas essas possibilidades de acesso a serviços que oferecessem cidadania, a população negra foi, durante muito tempo, negado esse tipo de atendimento. E, em razão disso, criou-se uma falsa perspectiva de que os brancos são melhores que os negros. A partir daí, as referências negras vão sendo distanciadas dessa possibilidade de serem enquadradas como personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país como um todo, e isso vai oferecendo um certo apagamento dessa memória. A memória negra ela vai sofrendo um apagamento, né? E o que se perpetua é a memória de um passado escravocrata, de um passado de escravização e etc., né? O que a gente precisa enfrentar nesse momento é isso. Nós vamos dizer o seguinte: opa, nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos e africanas que fomos submetidos a um período e a uma forma de tratamento que não é a forma mais adequada. Então, ninguém aqui é descendente de escravo. Nós somos descendentes de população negra, africana, né, que foi escravizada aqui de forma desleal, desigual e que não convém a nenhum ser humano, né? Cláudio, voltando ao prosseguimento de denúncia, a partir do momento que vocês recebem a denúncia, para onde que ela é encaminhada depois e qual que é o procedimento que ocorre até chegar novamente na pessoa que fez esse tipo de ato enfatizando o racismo? Primeiro, a gente tem um cuidado de tratar de forma diferente duas coisas. Uma coisa é a comunicação do caso, né? A outra coisa é essa comunicação se transformar numa denúncia efetiva. Muitas vezes, a pessoa passou por uma situação de racismo e quando ela nos comunica, a gente verifica com ela: você tem provas? Você tem fotos, imagens, vídeos, testemunhas, qualquer coisa que consiga provar? E ela fala: não, eu não tenho. A gente tomar o cuidado de orientar essa pessoa a tomar cuidado com isso, porque se ela for lá na delegacia de polícia e depois no tribunal comunicar um crime de racismo e não tiver como provar, isso pode se voltar contra ela própria. Então, a gente tem todo o cuidado de verificar isso tudo e orientar a vítima. A gente não desaconselha a vítima a não seguir, mas a gente aponta as possibilidades de problemas que ela pode enfrentar nessa trajetória aí entre a denúncia, entre a comunicação da denúncia e efetivamente a denúncia num tribunal, numa delegacia de polícia, etc. Quando o caso efetivamente se transforma numa denúncia, aí a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, pessoas negras que foram discriminadas no estado de São Paulo e que ganham abaixo de 3 salários mínimos. A gente envia a pessoa com o caso para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Na Defensoria tem um núcleo de atendimento especializado para a diversidade e lá nesse núcleo essa pessoa recebe uma atenção especializada para esse caso. Muitos casos, eles são passíveis da gente encaminhar também essa denúncia para a Secretaria de Estado da Justiça, porque existe uma lei estadual que pune administrativamente crimes de racismo, especialmente os praticados em estabelecimentos comerciais. Então, esse caso também vai para lá. Então, na defensoria, a pessoa toma todas as medidas cabíveis, criminais e cíveis, para poder dar continuidade. E a Secretaria de Estado da Justiça compete a ela apurar se efetivamente houve a falha desse estabelecimento comercial, e aí ele pode tomar multas, reincidindo, dobrar a multa e, inclusive, ter até o alvará cassado, se for o caso de uma terceira reincidência ou continuidade desse tipo de comportamento por parte do estabelecimento comercial. Então,
A gente tem uma série de possibilidades aqui, além de muitas vítimas chegarem também bastante machucadas, né? E a gente procurar serviços aqui no estado de São Paulo que possam acompanhá-las do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Ô Cláudio, agora há pouco você falou que é importante se evidenciar o orgulho do povo negro, não associar o negro apenas como o descendente de escravo, né? Recentemente, uma plataforma de streaming lançou um documentário chamado Amarelo, protagonizado pelo rapper, né, Emicida. Esse documentário ele tem sido um sucesso de crítica e de público. Na sua opinião, qual que é a importância de artistas, esportistas, de formadores de opinião que são negros, de se manifestarem, de mostrar esse orgulho do povo negro para todos os outros que não têm voz para falar e que muitas vezes, ao invés de se orgulhar, ficam calados? É importante dizer que o documentário ele é os bastidores da montagem de um show no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Não é pouca coisa isso, né? Você pegar a música popular, a música de rua, o hip hop, e levar para dentro da principal casa que até pouco tempo atrás a música popular e a música negra e a cultura de rua não tinham qualquer acesso àquele espaço. Isso já é uma quebra de paradigma, né? E a gente saber que artistas, pessoas que têm visibilidade, estão se engajando nessa luta, para a gente é estratégico e é fundamental. A gente está torcendo muito para que não só artistas negros e pessoas de visibilidade negra se engajem nessa luta. A gente quer muito que outros artistas brancos, amarelos e de outras etnias também se engajem nessa luta e deem visibilidade para ela, porque à medida que essa luta vai ganhando mais lastro, mais espaço na sociedade, a gente sabe que a gente vai desconstruindo o racismo e construindo uma sociedade mais equânime, né, e mais igual. Então, para a gente é fundamental que artistas e pessoas de visibilidade, esportistas, etc., possam estar aí empunhando as bandeiras da luta contra o racismo e do enfrentamento ao racismo. Ô Cláudio, você está na frente, né, do SOS Racismo aqui na Assembleia já há algum tempo. Você poderia nos dar um panorama dos atendimentos até agora e principalmente se mudou algum cenário quando a gente estava e está ainda, né, no sistema de pandemia, de isolamento social? A gente durante a pandemia tem recebido muitas comunicações de casos de racismo no estado de São Paulo. Eu diria para vocês que no ano de 2020, essas comunicações foram maiores do que no ano de 2019. Então, especialmente de casos, porque o racismo, não sei se vocês devem saber, mas é importante que a gente diga para que as pessoas que estão nos ouvindo também saibam que o racismo é um crime imprescritível. Então, à medida que ocorreu aquele caso com o George Floyd nos Estados Unidos e o debate sobre o racismo ficou mais aflorado e mais ativo, tanto nos meios de comunicação quanto na sociedade, começaram a surgir muitos casos passados de racismo que as pessoas resolveram denunciar. E isso me chamou muita atenção, porque a gente percebe que as pessoas tinham deixado passar isso batido e depois mudaram de ideia e resolveram apresentar as suas situações, seus casos, para que a gente pudesse estar analisando e dando os encaminhamentos necessários. Então, em 2020, em razão da pandemia e em razão desse afloramento do debate racial no mundo, nós recebemos muitos casos, com destaque para casos que já eram... Eu recebi um caso de 1984 lá no SOS Racismo. Então, isso chamou muito as pessoas para esse debate e isso é importante, é relevante. Ô Cláudio, nós estamos no ano de 2021, o assunto, o preconceito, o racismo, ele está com bastante evidência,
mas parece que alguns erros que a sociedade comete ao lidar com esse tema, né, no dia a dia, eles se repetem. A minha pergunta é o seguinte: hoje em dia, quando você assiste TV, quando você vê publicidade, quando você folheia uma revista, você lê uma revista, você como um homem negro, você se sente representado na mídia brasileira quando você assiste, quando você acompanha uma novela, um filme, coisas do gênero? Eu ainda não me sinto representado na nossa dramaturgia, nem na nossa publicidade. Ainda não me sinto representado. Mas eu tenho que considerar que houveram avanços fundamentais. Se essa pergunta me fosse feita 10, 15 anos atrás, eu diria a você que a dramaturgia brasileira estava reproduzindo o que há de pior de racismo na nossa sociedade. Hoje eu não posso dizer mais isso, porque houveram avanços bastante relevantes. A gente já percebe nos meios de comunicação apresentadores, repórteres, figuras negras em papel de destaque nas novelas, nas publicidades das institucionais, nas publicidades das grandes empresas, das multinacionais. A gente já percebe. Não é ainda a representatividade do povo negro, mas já é alguma representatividade. Então, a gente já percebe que a partir desse debate que a gente fez durante muito tempo, inclusive denunciando bastante o racismo na dramaturgia e na publicidade brasileira, ele ganhou frutos e hoje a gente percebe, sim, que tem apresentadores, por exemplo, nós temos o Manuel, temos a Maria Júlia Coutinho, temos a Joyce Ribeiro, temos uma série de apresentadores e apresentadoras na TV brasileira hoje que a gente já pode dizer que há alguma representatividade nesses meios de comunicação, uma representatividade ainda insuficiente, mas já há uma representatividade. Ô, Cláudio, a gente está indo para nossas últimas considerações na entrevista com esse bate-papo. Você poderia falar, o SOS Racismo, se ele possui, né, e oferece outros tipos de serviço para a população, e voltar a deixar o telefone e e-mail para contato, caso alguém que está nos assistindo agora tenha sofrido ou está sofrendo algum tipo de preconceito racial? Então, o SOS Racismo, para além do atendimento, né, tradicional, atender, receber as denúncias, avaliar e analisar junto com a pessoa denunciante quais caminhos é melhor seguir, encaminhar as vítimas para os serviços necessários, alguns casos também cabem encaminhar para o Ministério Público, etc. O SOS Racismo também ele fica à disposição para dar formações, para participar, promover atividades de formação, participar de atividades nas cidades. A gente também, uma coisa que a gente acha que é relevante e importante são as cidades criarem serviços como o SOS Racismo para a gente trabalhar em sincronia. A Hortolândia já faz esse trabalho, então outras cidades poderão fazer a partir das câmaras municipais ou das prefeituras, criar lá um serviço que atenda as vítimas de racismo, sejam orientadas e encaminhadas para ter consequência a esses casos. É muito relevante, é muito importante. Então, a gente fica à disposição para dar esse apoio e fortalecer essa possibilidade. Como eu disse, a gente, por conta do período de pandemia, a gente está com muita dificuldade de atender pelo nosso 0800, porque a equipe está quase que 80% reduzida, né? Por conta do nível de risco que as pessoas que trabalham no SOS Racismo têm. Então, a maioria idosa, algumas pessoas hipertensas e com outras comorbidades. Então, elas estão em teletrabalho. Mas a gente está atendendo pelo e-mail do SOS Racismo, principalmente, que é sosracismo@adamor, L de legislativo, .sp de São Paulo, .gov.br. Então, sosracismo@al.sp.gov.br. O telefone que eu tenho dado é o meu pessoal, o 11 o 94767-8407, esse telefone também é WhatsApp, e o 0800-773-3886. Esse telefone está funcionando mais precariamente, mas o meu telefone fica aí à disposição de quem puder e quem quiser tirar alguma dúvida e ter algum atendimento aí em relação a casos de racismo.
Cláudio Silva, coordenador do SOS Racismo, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Parabéns à Assembleia Legislativa de São Paulo por ter esse serviço aqui e parabéns especificamente a você, Cláudio, e a sua equipe aí por atender e ajudar as pessoas que sofrem de racismo aqui em São Paulo. Muito obrigado pelo espaço aberto aí e a gente fica à disposição aqui para qualquer esclarecimento, tirada de dúvidas, que necessário for. Estamos às ordens. Bom dia, bom trabalho.